Olá, muito boa noite. Estação São Léo desta terça-feira, 8 de setembro de 2020, está no ar, não ainda ao vivo, né? Gravado no iniciozinho da tarde desta terça-feira. Em seguidinho estamos entrando no ar às 18 horas, direto para o nosso canal 14 da NET e também através da internet, nos nossos aplicativos para Android, iOS, no nosso site valetvplay.com, através dos nossos parceiros CleanNet, a sua Clean TV, CDN TV, DSI TV e através das nossas redes, né, do nosso Facebook, Instagram, do nosso YouTube. Horários alternativos aqui pelo nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. A gente segue conversando muito sobre a nossa cidade, com nossos convidados, essa dupla maravilhosa, habituê das nossas terças e sextas, André Rota e Bado Jacob, e hoje um convidado muito especial, pré-candidato, quase candidato, já está chegando o dia da eleição, aí está chegando o dia da convenção, né? Em seguidinha, 15 de novembro, escolheremos um novo projeto ou sequência de um projeto para a cidade de São Leopoldo. André Rota, boa noite, André. Boa noite, boa tarde, né? Boa tarde para nós que estamos gravando e boa noite para quem está nos vendo às 18 horas. Vamos lá, vamos para mais um bate-papo agora com o Eliomar e vamos tocar para frente e ver o que a gente Baita pode... programa sexta-feira, hein, André? Gostou? Uau, a audiência é muito boa. Visivelmente, o vereador Arthur Schmidt deu alguns furos para nós aí, garantindo, né, sendo peremptório, né, e não será candidato a nada, apenas o coordenador de campanha do professor Nado, e não será candidato, sem nenhuma chance de ser candidato a nada nessa eleição. Foi taxativo, né, André? Foi. Hoje a gente vai ter outro aí. Vamos ver o que o Eliomar vai abrir o coração dele, apesar do Bato já ter falado que o Eliomar não gosta muito, não quer abrir o coração, mas vamos ouvir um pouco do que o Nado tem para nos falar hoje. Bado Jacob, é isso, Bado? Boa noite. Boa noite, comandante Rodrigo. Boa noite ao meu colega de bancada, o André. E uma boa noite especial ao pré-candidato do Eliomar Franco, que eu tenho assim, um orgulho muito grande de dizer que eu tenho ele como um grande amigo. Ele, a família dele. Realmente é uma pessoa especial. Eu sempre brinco falando sério que o Eliomar chegou meio assustado aqui em São Leopoldo, não sabia que lado do Rio ficava. E aí nós fizemos uma reunião, eu era presidente do Concepo na época, chegou ele, olha só como ele chegou forte já em São Leopoldo, chegou ele, junto com a equipe dele, ele e o atual vice-governador, né, Eliomar? Exatamente. Bem acompanhado, né? Exatamente, que equipe maravilhosa ali que chegou em São Leopoldo. Mas com certeza vai ser um programa muito bom, porque o Eliomar, além de ser uma figura especial, tem uma inteligência diferenciada e vai somar muito aí para quem nos acompanha e quem nos vê, com certeza, Rodrigo. Ô, Bado, eu fiz a pergunta para o Arthur Schmidt se era peremptória a decisão dele. Ele foi muito firme em dizer, até provocou, olha, eu acho que ainda vai mudar e tal. E ele novamente disse, sem chance de mudar, não serei candidato em 2020 a nada. Essa questão peremptória na política, e até em relação ao Arthur, que está sendo assim tão... teve mudanças tão fortes na lógica que ele vinha desempenhando aí no contexto das alianças, até o Eliomar pode falar mais disso depois, que eu continuo ainda, com todo o respeito que eu tenho à maneira peremptória que o Arthur falou, eu ainda tenho dificuldade de entender como um partido da grandeza do MDB possa ficar de fora da majoritária depois de ter comandado a aliança, ter sido protagonista da aliança durante quase 2 anos e agora simplesmente se abre mão e vai ser eu considero um simples coordenador de campanha que, conhecendo o contexto político do grupo que faz parte dessa aliança, eu acho que o Arthur vai ter muito pouco espaço para ser coordenador dessa campanha, mas vamos ver. Continuo achando que nada é definitivo nesse definitivo aí. Tá bem, vamos ver se da parte do delegado Eliomar nada é definitivo, já está tudo resolvido aí. De verde e amarelo, né, em comemoração aí à nossa independência, mas ao nosso dia a dia, né? A gente acredita nas cores do Brasil todos os dias, né, delegado Eliomar?
Muito bem-vindo à nossa Estação São Léo. Obrigado aos colegas amigos aí, o Rodrigo, o André, o Bado. Realmente, nós estamos comemorando aí a Semana da Pátria, né? A semana de civismo, de encontro com os nossos valores cívicos, né? Nossos símbolos, a bandeira, nosso hino, nossos guerreiros das Forças Armadas, dos quais me orgulho muito de ter sido parte da Aeronáutica, a Força Aérea Brasileira, por 12 anos. Eu achei uma fotografia minha num álbum, aqui na época a gente imprimia as fotos ainda, né? Eu estava até o peito, assim, dentro de um açude, com um fuzil, um mosquetão, mais um pelotão de colegas com 19 anos, imagina, eu tenho 51 hoje. Eu atravessava um açude em Santa Maria no mês de agosto. Nos colocaram no barro, na lama, com um fuzil atravessado no ombro, né? Então são saudades, são lembranças muito boas de uma época em que a gente aprendeu a amar a nossa bandeira, as nossas Forças Armadas, a nossa democracia, os valores cívicos que a gente carrega no peito. E eu sempre me emociono nessa época do ano e sempre faço questão de utilizar as cores do meu país. Alguma coisa da aeronáutica, alguma lembrança que eu tenho, alguma homenagem que eu tenha recebido lá no final, quando eu saí, uma placa, uma medalha. Essas coisas sempre nos remetem a uma certa nostalgia e também nos trazem certeza de que a gente está no caminho certo, sempre trilhando com aqueles valores, com a verdade, com a lealdade, com a hierarquia, com a disciplina, comprometimento com os projetos dos líderes que estão à nossa frente, né? Eu sempre procurei agir dessa forma. E é assim que eu tenho me mantido e, graças a tudo isso, posso me jactar, vamos dizer assim, de ter tido sucesso em todas as esferas profissionais às quais eu me dediquei. Não vai ser diferente agora, amigos e telespectadores, com relação a esse meu ingresso no mundo político. Eu trago os mesmos valores, trago os mesmos ideais. O meu pensamento político, todos sabem que é de centro-direita, e acho que é um momento do campo político se fixar, né? Ele vem sendo construído ao longo dos últimos anos nessa ideologia, nesse perfil ideológico, e acho que é o momento de eu também dar oportunidade para o cidadão leopoldense ter com ele alguém dessa linha política. Na última eleição eu estive acompanhando a eleição como candidato a vice-prefeito, numa chapa com o professor Nado. Por 45 dias trilhamos e nos conhecemos ali, nesse período de 45 dias. Estávamos eu e ele, cada um num lado, isolados, né? Acabamos nos juntando para oferecer uma alternativa à população. Foi muito bem vista essa nossa alternativa, mas foram 45 dias. Encerrado esse período de convivência, né, e de troca de informações e de campanha, cada um seguiu para o seu campo político, né? Tanto que nesses 4 anos nós não mais trocamos ideias e não ficamos sequer no mesmo partido, né? Logicamente por questões de divergência ideológica. E de lá para cá muita coisa aconteceu. Houve a Operação Lava Jato de uma forma muito forte, a prisão de líderes políticos de esquerda, revelações de corrupção assim em nível planetário. O Brasil ficou conhecido por ser um dos países mais corruptos do planeta, né? Nós tivemos uma organização criminosa plantada dentro do Partido dos Trabalhadores e até hoje está trazendo reflexos para essa sigla, né? E nós, graças a Deus, não estávamos, né, nesse campo político, nunca estivemos, né? Nós sempre estivemos do lado direito da força. E com o convite do ministro Nix Lorenzoni, que na época era apenas um deputado federal, um pré-candidato a deputado federal novamente, nós ingressamos no Democratas, né? Ele foi até Gramado, me convidou, cerca de 3 anos atrás, e ali nós ficamos fazendo política partidária, auxiliando na eleição de 2018, fizemos apoiamento ao deputado federal Nix Lorenzoni, ao candidato à presidência Jair Bolsonaro, quando poucos aqui acreditavam nele, nós estávamos com ele, na pré-campanha já, estivemos em Novo Hamburgo, junto com os empresários, apoiando Jair Bolsonaro e o Nix Lorenzoni. E o que eu vejo hoje, com muita satisfação, é que há um reconhecimento por parte dessas autoridades políticas desse comprometimento. Então,
Hoje eu tenho um trânsito muito facilitado em Brasília, sou muito bem recebido no Ministério da Cidadania, sou muito bem recebido na Presidência da República. E isso, como alguns têm observado, não é só para tirar foto, né? Nós, agora, na sexta-feira, novamente, vamos estar com o ministro Onix, ele vai estar aqui em Porto Alegre, eu vou estar com ele, e nós estamos tratando de assuntos que interessam profundamente a comunidade leopoldense. Assuntos de investimento, assuntos de convênios, assuntos de projetos. Nós estamos trazendo São Leopoldo à luz. Nós estamos trazendo São Leopoldo de volta ao cenário nacional. Nós estamos fazendo com que São Leopoldo se alinhe ao poder central, ao governo federal, e é onde está a maior parte do recurso que pode auxiliar na saúde, na educação, na assistência social. Desculpe a introdução muito longa aí, meus amigos. Ô, delegado, a gente enxerga essa eleição como uma eleição de uma tentativa de discussão não só dos problemas da cidade, mas também de uma polarização ideológica, né? Tu acabas de falar um pouco sobre isso, dos dois sentidos, né? Da possibilidade de construção a partir desse alinhamento, mas também deste alinhamento. Quem mais vem com o DEM, com os democratas, em São Leopoldo? Em primeiro lugar, preciso te perguntar, né? A tua decisão, a do partido, ela também é determinante, definitiva na relação de não construir novamente com o pré-candidato Nado, de compor com essa frente que se forma em busca da prefeitura de São Leopoldo? E segundo, né? Quem mais caminha com vocês? Quem deve ser o vice dessa chapa? Certo. Rodrigo, nós fomos ao limite do diálogo, né? Com todos os pretendentes à Prefeitura de São Leopoldo. O professor Nado, assim como eu, ele é categórico, no sentido de que ele quer concorrer à cadeira de prefeito, né, a cadeira principal da majoritária. Então, olhando por esse ângulo, já não tem espaço para dois em um único lugar na prefeitura, que é o cargo de mandatário, né? Então, não haveria como ter um de vice ou o outro de vice. Então, aí já está determinado que há pelo menos dois candidatos, né? Segundo, nós fomos ao limite do diálogo também com os outros partidos que estavam aí procurando alianças. Essas alianças acabaram se formando ao meu entorno com o PSD e o PSL. Hoje recebemos também o reforço do Podemos. E estamos tratando, nesta semana, com mais um partido também alinhado ideologicamente conosco, que vai se reunir, já está acertado, mas ele ainda pediu para a gente segurar um pouquinho a informação em razão da comunicação dele com a executiva, com a diretoria do partido. E na quinta-feira nós estaremos unidos, mostrando, então, essa coligação por inteiro da cidade de São Leopoldo. E a nossa decisão, sim, é categórica. Nós vamos apresentar uma chapa majoritária, alinhamento à direita, né, centro-direita, defendendo os ideais do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, e do Democratas, do PSD e do PSL, para enfrentar essa corrida eleitoral de 2020. Quem já é um pré-candidato a vice? O vice nós vamos anunciar no dia 12, dia da nossa convenção. São discussões que ainda não se encerraram internamente. Nós temos bons nomes para apresentar para a cidade. Queremos alguém que tenha digamos assim, um nome que tenha aceitação no município, que não tenha problemas de alguma história anterior, né, algum desgaste anterior. Nós queremos coisas novas. Eu, por exemplo, sou um candidato que está aparecendo agora, a primeira vez que eu concorro a prefeito na cidade. Sou relativamente novo na vida política. E nossa ideia é inovar, realmente, porque a população, nós temos ouvido bastante a população, ela clama por mudanças. E mudanças a gente faz com novas lideranças e novas equipes de trabalho. Então, por isso, nós estamos discutindo amplamente dentro da nossa aliança partidária um nome que seja, primeiramente, alinhado com as ideias da coligação, alinhado com o prefeito municipal, possa ser um parceiro, possa substituí-lo com confiança, com tranquilidade, e que tenha na população de São Leopoldo uma aceitação muito boa. Vado. Não, vai lá, pode ir, André, pode ir. Não, eu ia dizer o seguinte, Leomar, vou continuar te fazendo a provocação, porque é o seguinte, clamam, ao mesmo tempo que tu ouve as redes sociais, né, que tem bastante gente e a população que fala sobre
mudança, existe uma grande parcela da população se expressando pelas redes sociais, e para que houvesse essa mudança, era realmente necessário que houvessem menos candidatos ainda. Na verdade, o que todo mundo fala é um candidato ou uma candidatura forte de oposição e uma de situação. Aliado a isso, o fato de... eu entendo o cenário que está falando agora para a gente, dessa realidade do alinhamento, mas também, para grande parte da população, seria uma chapa muito mais lógica, né? Uma chapa que continuaria mantendo uma fidelidade de público, de novo uma dobradinha Nader e Eliomar. Como que tu vê, como que tu está construindo esse cenário, como tu está vendo esse cenário com essa ruptura de vocês dois como dois fortes nomes, como que tu acha que vai ficar essa possível partilha de votos e esse cenário eleitoral? André, obrigado pela tua pergunta. Ela me propicia esclarecer alguns pontos bem importantes da minha postura como candidato. Esse fato de termos concorrido juntos, eu e Nader, foi há 4 anos atrás. Né? É legítimo que as pessoas tenham aspirações de levar adiante seus próprios projetos. Né? Eu não poderia me tornar um eterno vice do professor Nader. Né? As pessoas não sabem que a política é dinâmica, as pessoas têm suas próprias posturas, suas próprias projeções, seus próprios projetos e ideias que entendem ser possível e legítimo que levem adiante. Me parece que eu ter sido candidato a vice-prefeito, lá em 2016, me catiçou politicamente para alçar voos maiores logo mais adiante. Se eu tivesse, pela primeira vez, já me lançado a prefeito, saindo de uma delegacia regional de polícia, de uma delegacia de polícia, acho que daí talvez alguém pudesse questionar, mas escuta, por que vais a prefeito? Por que não vais a vice de alguém primeiro, para granjear experiência eleitoral e talvez, se ganhar uma prefeitura, poder acompanhar os desdobramentos administrativos e tal. Não foi isso que eu fiz. Na época, eu estava à frente das pesquisas. Né? Há uma pesquisa de 2016 que mostrava em terceiro lugar. Mesmo assim, eu concordei em participar da eleição como vice, justamente para granjear experiência política e experiência eleitoral e experiência administrativa. Tá? E passados 4 anos, né? E não houve ruptura, André, é isso que eu quero dizer. Não há ruptura. Houve, sim, uma parceria eleitoral que terminou. Assim como a eleição termina, as parcerias se dissolvem, se terminam também. Se houvesse alinhamento político entre o delegado Eliomar e o professor Nader, nós estaríamos no mesmo partido, ou estaríamos em partidos com visões políticas semelhantes. Né? Terminada a eleição, cada um foi para o seu lado, construir caminhos paralelos, de acordo com a sua convicção pessoal, convicção política, o seu grupo político. Né? Então não é crível que as pessoas queiram que o delegado Eliomar permaneça eternamente aguardando o professor Nader lançar uma candidatura. Isso mais me parece uma mentalização, ou um pensamento mágico, né? Porque as pessoas têm o seu próprio brilho, né? Cada uma quer alcançar os seus objetivos e impor a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de pensar, construir um partido político como eu construí aqui, meus parceiros construíram, democratas que são do povo. Então, esse é um capítulo feito da cisão, né, ou do encerramento do processo eleitoral de 2016. Esse processo encerrou. E daquele processo eleitoral de 2016 surgiram 2 lideranças. O professor Nader e o delegado Eliomar. São os candidatos que estão hoje aqui, incrivelmente. Né? E nesse meio tempo, o professor Nader ainda participou de um pleito. Né? Ele se lançou a deputado estadual pelo PDT. Ali ele também pôde medir a densidade eleitoral dele. Né? Eu não quis concorrer a deputado. A minha intenção sempre foi concorrer à Prefeitura de São Leopoldo, porque eu desejo, como homem, como profissional, como político, eu quero, junto com os meus parceiros de projeto, governar a cidade de São Leopoldo. Eu não tenho intenção de construir uma carreira política, senão eu estaria me concorrendo a vereador, concorrendo a deputado, concorrendo a senador, não é nada disso que eu quero. Eu já tenho idade e maturidade suficiente para saber qual é o projeto que eu desejo para mim e para minha cidade, para minha família. Então, eu me propus a concorrer à Prefeitura de São Leopoldo. E esperei 4 anos
para fazer isso novamente, né? Então, é por isso que eu estou colocando à disposição do morador de São Leopoldo, do eleitor de São Leopoldo, a minha bagagem profissional, pessoal, né, e familiar. Porque a gente, quando se envolve com a política, acaba envolvendo a família também. Minha família sabe das dificuldades, já está passando por dificuldades por causa da rotina que eu tenho enfrentado, por causa dos achaques que a gente vai acabar encontrando também de alguns habitantes do pântano político de São Leopoldo. E vejam, atravessar o pântano político de São Leopoldo não é para qualquer um. Eu estive agora convivendo mais intensamente com alguns personagens políticos da cidade, e agora eu entendo mesmo por que a cidade de São Leopoldo se encontra no estágio de desenvolvimento atual, né? Os personagens políticos de São Leopoldo é que fizeram com que a cidade estivesse nesse caos, nessa degradação, nessa degeneração social, política e econômica. E é urgente que pessoas que não são desse mundo político, desse pântano político, cheguem e se aproximem e tragam um pouco mais de claridade para esse ambiente, que está contaminado pela corrupção, pelo fisiologismo, pelo pragmatismo político. Nós precisamos de pessoas que se doem civicamente como políticos, e não pessoas que venham procurar projeção pessoal ou vantagens econômicas, ou cargos, ou poder, simplesmente. É muito importante, é essencial, é fundamental para um povo que ele tenha políticos que tenham visão cidadã, visão cívica. Eu, por exemplo, estudei em universidade pública, uma das melhores universidades de direito do país. Não paguei um centavo para estudar lá. E quero e pretendo devolver para a população de São Leopoldo um pouco desse benefício que eu recebi lá na universidade. Eu quero me doar o meu conhecimento, a minha experiência como profissional de polícia, muito bem remunerado, por sinal, certo? Eu não precisaria estar empregado na prefeitura de São Leopoldo para ter a vida que eu tenho. Eu conquistei isso ao longo de 32 anos de serviço público. Então, eu não estou atrás de salário nem de emprego. Eu estou atrás de uma entrega que eu estou tentando fazer à população de São Leopoldo, da minha experiência, da minha projeção profissional, da minha projeção pessoal e da equipe de trabalho que, graças a Deus, eu consegui reunir em torno de mim. Eu acho que nós conseguimos, dentro desse universo pantanoso e nebuloso da política de São Leopoldo, trazer um pouco de esperança para esse povo tão sofrido. Bado. Ô, Bado, eu fiquei em dúvida se o pântano é no mesmo lugar que o esgoto ou são dois lugares diferentes, hein? Eles passam junto, olha, o pântano e o ralo. Eu acho que o delegado Guilmar quis falar de outra turma, viu? Mas tudo bem. Ele fala sempre de esgoto, da confraria do ralo que vai para o esgoto, né? Claro, isso não aí. vai para o pântano. Exatamente. Mas o pré-candidato delegado Leomar, ele sabe direitinho onde é que tem bandido e quem precisa ser corrigido aí. Ele é o que mais sabe disso aí. Mas assim, em relação até à pergunta do André, que é extremamente pertinente e necessária, eu sou testemunha, assim, uma semana depois que passou o pleito, eu encontrei, até o Eliomar participou de um dos nossos programas aí, e ele foi taxativo. A nossa aliança foi para essa eleição, terminou, e eu só vou ser candidato a prefeito de São Leopoldo. Então, assim, dizer que o Eliomar está sendo intransigente, eu acho que é extremamente desleal. O personagem, o político, o pré-candidato ainda, o ainda pré-candidato delegado Eliomar Franco, sempre foi muito definitivo. Eu serei somente candidato a prefeito. Isso ele falou publicamente, falou em nossos programas, em várias vezes nós nos encontramos, e ele sempre foi taxativo nisso aí. Então, eu acho assim muito injusto, Rodrigo, porque ninguém é obrigado a ser vice o resto da vida, eu também acho, por aí a coisa, ou não ser nada, ou se quiser ser, não tem nenhum problema. Mas o delegado, Eliomar, eu queria assim fazer uma pergunta e uma provocação. Na semana passada, a gente teve como participante, como convidado, o vereador Arthur Schmidt, e não vou dizer que seja um aperto, eu dei um pouquinho mais de sufoco na pergunta, fiz uma pergunta mais intensa,
e ele reagiu da seguinte forma, que ele entendeu, o Arthur Schmidt, ou o grupo dele entendeu, que ele não estaria convivendo, ou não estaria sendo parceiro de figuras reconhecidas da administração anterior, que ficou bem claro que seriam os tais lá, os senhores da excelência em gestão, isso e aquilo, tudo mais. Eu achei muito estranho, até falei só pela primeira vez, eu vejo alguém de maneira muito explícita, pelo menos publicamente, e eu vou confessar agora que várias vezes o delegado Leomar me confidenciou que jamais negociaria com esse tipo de gente, com esse tipo de personagem, e aí o Arthur deixou bem claro, está explícito, que essas figuras estão aliadas, o ex-secretário Matos, essa turma toda, estariam aliadas com o delegado Leomar. Não, a gente tem que dar os nomes até por causa que senão aí não tem nenhum problema. O ex-secretário Matos foi um personagem muito forte da administração passada, muito polêmico, contestado e tudo mais, e foi considerado que ele está, digamos assim, por trás nos bastidores. Eu até estranhei, eu vou dizer porque que eu estranhei, e aí para dar oportunidade para eu responder isso aí de uma maneira mais pontual. Um dos maiores aliados do ex-secretário Matos hoje é pré-candidato no MDB, que é o Charles Terre. Então, essa matemática eu achei meio confusa. O que o senhor tem a dizer sobre isso aí, delegado Leomar? Bado, contra fatos não há argumentos, né? E os fatos começam antes da eleição de 2016, quando ainda era um pré-candidato a prefeito. Lá naquela ocasião eu estava com o PSD, eu era presidente do PSD. E naquela ocasião eu recebi a visita desse cidadão que tu mencionaste aí no meu gabinete, acompanhado do Sandro Cássio. Eles foram até a delegacia de polícia me comunicar, uma semana depois de eu ter assumido o PSD, que eles tinham ingressado no meu partido. Me causou uma certa perplexidade o fato, porque eu, novato na política, não entendia como aquilo podia ser processado, sem que eu, o presidente do partido, soubesse. Né? Mas aí, então, descobri que realmente isso pode acontecer, porque se os interessados procurarem uma executiva estadual, por exemplo, um partido, eles podem simplesmente ir lá e se filiar e, daqui a pouco, receber o partido, mesmo tendo um presidente empossado na cidade onde eles moram. Eu, ingenuamente, não sabia desse detalhe. Né? Então, aquele dia foi a primeira e única vez em que eu me sentei, que o senhor Valdir Matos sentou-se diante de mim. Em 2015, ali, começo de 2016, foi aquela ocasião em que ele e o Sandro Cássio estiveram junto à delegacia de polícia me comunicando esse fato. E eu disse a eles, era uma sexta-feira, que já que eles estavam ingressando no partido, eu estava saindo do partido. Então, desde aquela época, eu não tive mais relações pessoais nem com o Valdir Matos e nem com o Sandro Cássio. Mais recentemente, depois desse período, em 2016, ocorreu a eleição em que o Vanazzi se elegeu. Né? Mas antes desse período, quem estava no governo não era eu. Quem estava no governo era o MDB, o PSDB e o Valdir Matos. Então, foram companheiros de gestão. Tanto o Arthur quanto o Valdir Matos foram contemporâneos lá. O Valdir Matos era o secretário de gestão e o que consta, Arthur Schmidt era o secretário de educação. Então, eles foram companheiros de governo. Eu não fui companheiro de governo de nenhum deles. Né? Mais adiante, a gente tem informações, né, Bato? Como disseste, talvez um pouco por ser da linha investigativa há muitos anos, eu sou professor da Academia de Polícia, de Técnicas de Investigação Criminal, Operações Policiais Especiais, essas coisas aí, e a gente gosta de estar informado. Eu tenho informações que houve uma reunião entre Valdir Matos e Arthur Schmidt, agora na pré-campanha, para tratar justamente da eleição de 2020. E eu não me reuni com nenhuma pessoa ligada a Valdir Matos, ou mesmo a Valdir Matos. A única ocasião em que estivemos um diante do outro foi quando o Valdir Matos me levou o PSD e eu fiquei
sem nenhuma filiação, e tive que procurar um outro partido para poder me cacifar a concorrer na eleição de 2016. Então, por motivos pessoais e motivos político-partidários, eu não tenho relações com o Valdir Matos, né? E não pretendo ter também. Agora, não é por não ter uma boa relação pessoal com essa pessoa e ou política partidária de gestão, não concordar com os métodos de gestão, é que eu vou me isolar politicamente, né? Eu fui procurado pelo PSD, que agora já está na mão de Ayrton de Oliveira, que é o irmão do Brasil de Oliveira, o vereador conhecido na cidade, e me procuraram para formar uma aliança com o meu partido. E os leopoldenses, como todos dizem, agora há pouco mesmo no programa dizia o André, querem união. Então nós vamos fazer a união. Uma das condições que eu impus para essa união acontecer, senhor, foi não precisar estar na presença ou não contar com a participação do Valdir Matos na construção dessa aliança. Eles aceitaram, tanto o Carlos Chevski quanto o Brasil de Oliveira, que vieram nos visitar aqui em casa, aceitaram essa minha condição, que é uma condição pessoal minha, né? Uma questão pontual que eu não abro mão, que assim seja, né? Então foi acordado e tem sido assim, né? Eu não tenho encontrado, não tenho me reunido, ao contrário do que acontece, pelo que eu sei, do Arthur Schmidt, que se reuniu sim com o Valdir Matos e conta na nominata dele para candidato a vereador, pré-candidato a vereador, com uma pessoa muito ligada ao Valdir Matos, e que inclusive participou da gestão do Valdir e do Moacir antes de perderem para o PT, que é o Charles Pierre, um pré-candidato a vereador pelo MDB. Réplica, Bado. Deixa... Não, assim, só para completar, eu achei assim, que seria importante esse esclarecimento, até essa posição do delegado Leomar, até porque o Valdir Matos tem esse histórico de ser um cara muito intenso, um personagem muito forte, e se colocou assim, que não era o parceiro ideal politicamente, né? E meio que jogaram, isso ficou claro, está ali no programa, e eu achei insistir nisso aí, e o delegado foi muito claro, muito corajoso. Parabéns, eu adoro isso aí. Concordar com o Arthur Schmidt, ele não é um parceiro político ideal para nós. Eu posso concordar, isso eu concordo com o Arthur. Deixa eu só fazer a tréplica, viu? Diga, André. De forma alguma, quando eu falei em se manter uma construção de candidatura ou de nomes que vocês vinham construindo, eu queria te dizer que tu deveria ser vice a vida inteira. Vocês podiam ter feito uma combinação de ter sido o professor Nado e tu, na última eleição, prefeito e vice, e agora ter invertido ser tu e o Nado. Mas de forma alguma eu quis te rebaixar, ser eternamente vice. Eu só tentei falar de um cenário que eram nomes que já era uma parceria que a princípio já vinha sendo se solidificando na cabeça da população. Vou aproveitar teu gancho, André, e vou botar um pouco mais de pimenta nessa conversa aqui, delegado, no sentido de que o senhor foi bem claro em falar do último resultado eleitoral do professor Nado, né? Onde, evidentemente, uma eleição proporcional ela tem outras características, né? Outras qualidades, abrange uma área muito mais ampla, no caso, como a gente não tem voto distrital, o Rio Grande do Sul inteiro, né? Mas também divide muito mais o eleitorado municipal, né? O senhor acha que entra maior nessa eleição do que o delegado do que o professor Nado, o delegado Leomar, e ele menor, talvez, por esse próprio resultado da eleição anterior? Da eleição estadual? Você sabe que não se faz política sem dados. A gente busca dados, né? E nós buscamos dados, inclusive, lá no ano de 2016. Já naquela época, Rodrigo, há uma pesquisa eleitoral feita pelo PSDB que apontava que o Moacir e o Daniel não deveriam concorrer. Eles tinham 58% de rejeição. Né? E quando eles souberam desses dados, eles me procuraram. Eles não disseram para mim nada disso, mas me procuraram. E eu tive acesso a essa pesquisa eleitoral somente agora. É uma pesquisa do Instituto renomado, pesquisa registrada, em que eu estava em terceiro lugar, já naquela eleição. Né? E o professor Nado estava em quinto. Agora, claro, nós temos dados que nós não podemos tratar disso, porque nós estamos no período pré-eleitoral, mas nós
fizemos pesquisas, né? Nós temos os dados. Isso nos garante, assim, nos dá total tranquilidade de participar da eleição. E se não fosse assim, eu garanto aos senhores, da mesma forma, eu sempre me dirigi com total transparência, total verdade. Eu não estaria colocando o meu nome à disposição da cidade se não visse no meu nome uma viabilidade de vencer as eleições, de superar o quantitativo eleitoral apresentado pelo Partido dos Trabalhadores, pelo menos na última eleição. Eu tenho certeza que com esses dados que nós temos em mãos, nós temos plena capacidade, plena possibilidade de superar essa votação já feita na última eleição, e talvez até um pouco mais que eles tenham conseguido até agora. E não foi só isso, né? Eu mesmo sugeri na época, aos pré-candidatos, tanto ao Arthur quanto ao professor Nado, que fizéssemos uma pesquisa, né? Isso não faz muito tempo, mas algumas semanas atrás, quando ainda estávamos, por iniciativa do Arthur, fomos sentar, né? E isso antes, depois do Arthur ter aceitado compor comigo como vice na minha chapa. Vejo que essa questão que o Bado diz de ser peremptória, ser categórica, ela é um pouco relativa quando se trata do MDB ou do vereador Arthur Schmidt. Ele tinha combinado, acertado comigo, ser vice na minha chapa, né, para a prefeitura, e 3 dias depois ele desistiu, diante do meu principal adversário, o professor Nato. Nos reunimos, pensei que o Arthur ia ali naquele momento dizer que nós já tínhamos... Me perdoa interromper, delegado Leomar, mas então estava encaminhado um acordo de aliança entre o delegado Leomar Franco e o Arthur Schmidt, foi? Exatamente. Domingo, de tarde, há uns 3 domingos atrás, aqui na minha residência, com pessoas da minha família, foi acordado que o Arthur Schmidt seria vice na chapa com o delegado Leomar, né? E que isso aí seria comunicado, então, na terça-feira, aos demais partidos que faziam parte, tanto da minha coligação quanto da dele. Mas, para minha surpresa geral, na qual ele pediu para adiar esse chamado, nós havíamos até reservado o Salão Nobre do Orfeu, lá na Galeria dos Ex-Presidentes. Isso, quem administra o Orfeu lá pode até confirmar. Nós íamos fazer essa reunião lá para comunicar aos partidos dessa nosso fechamento, né, para governar a cidade. Mas, para minha surpresa, ele me pediu para adiar a reunião e na quarta-feira ele pediu para conversar junto com o Nado, na reunião. Imaginava eu que era para nós trazermos o Nado, né, para fazermos como que é o André, uma chapa única. Mas não foi assim. Ali, diante do professor Nado, tem a mesma pretensão que eu de concorrer à cadeira de prefeito. O Arthur disse para nós, textualmente, que não queria mais concorrer a vice, que não queria concorrer a vereador, e esperava que a gente se acertasse, tanto eu quanto o Nado, e ele viria em apoio. O que ele gostaria era de ser o secretário de gestão de qualquer um de nós dois. Obviamente que não houve acordo entre eu e o Nado, né? E essa reunião acabou, depois de 3 tentativas, né, 3 reuniões, nós acabamos desistindo de tentar compor. Como eu digo, às vezes, não há o que misturar, né? Às vezes as pretensões ideológicas ou as colocações políticas não permitem que haja uma disputa, um recuo de um lado e do outro. Então, era plenamente assim, previsível que não haveria recuo, nem meu, nem do Nado, né? Então, nós seguimos a vida adiante. Eu, apesar de ter sugerido naquela ocasião também, nesses encontros, uma pesquisa eleitoral, ela foi rechaçada pelo professor Nado. O professor Nado não aceitou que houvesse uma pesquisa eleitoral como determinante para a escolha do candidato a prefeito. E eu falo as coisas que acontecem, gente. O pessoal da política, muitas vezes, eles Papo gostam... reto, hein, delegado? Eles gostam de enfeitar, eles gostam de fazer volta, eles gostam de dourar. Não, tio, eu não sou assim. Me desculpe, aqueles que fazem política dessa forma. O meu papo é reto, como disse aí o Deixa eu aproveitar toda essa conversa franca, com perdão do trocadilho, com o delegado Franco. Delegado Leomar Franco, falando com o advogado, agora o doutor Eliomar, abstraindo aí o plano das ideias e aproximando ao plano fático, né? O que estaria assim entre o sonho de um vice perfeito e aquilo que vai realmente acontecer, né? Pensando que, bom, tem aí 2 candidaturas que se colocaram
que talvez ainda tivesse alguma chance de compor como seu vice, professor Nado ou mesmo Arthur Schmidt, quem sabe, né, na política até cavalo voa, né, dizem, eu não sei. Entre os nomes que o próprio partido coloca, né, e a gente é impossível não lembrar da figura do vereador Marcelo Buz, né, e algum vereador e algum nome forte dos seus aliados, né? O que é o vice perfeito e aquilo que vai acabar acontecendo, delegado Leomar? O vice perfeito é aquele que tem algum tipo de destaque na cidade, com a sua ação social, sua ação religiosa, sua ação política, né? Que esteja alinhado com o pensamento político desse grupo que está conosco hoje. Então, eu tenho um perfil de vice. Eu sempre disse isso, que eu gostaria de um vice que pudesse ser um parceiro, né? Que pudesse substituir o prefeito em ocasiões em que ele não pudesse estar presente e desse o ritmo que o prefeito dá à administração municipal, né? Hoje nós temos 2 pré-candidatos, aliás, duas pessoas, dois magníficos parceiros, que são o Brasil Oliveira e o Marcelo Buz, que são políticos, né? E que um é do PSD e o outro é do Democratas, que podem ocupar a vaga de vice. Nós temos outras 2 pessoas, que são empresários locais e que me pedem reserva dos seus nomes, para que não sejam agora, daqui a pouco, assediados, ou sejam procurados, ou sofram algum tipo de pressão externa. Eles precisam decidir se realmente eles vão entrar na corrida. São filiados, mas nunca ocuparam cargos políticos, né? São pessoas que tocam a vida, são pessoas de sucesso que conseguiram algum tipo de destaque social, destaque empresarial, pessoas que têm uma reputação ilibada e que tranquilamente podem acompanhar o delegado com o pique que o delegado precisa para tocar uma eleição. Então, assim, no decorrer desses dias agora, com essa tranquilidade de pensamento, com essa serenidade, né, não decidir nada de afogadilho, nós vamos apresentar à sociedade a melhor proposta. A convenção é dia 10? É dia 12. 12, você falou na quinta-feira um anúncio. Exatamente. Tá, podemos ter aí alguma surpresa, né? Podemos ter um empresário, podemos ter um médico, podemos ter algum político. Eu ia perguntar se pode ser um médico, então... Pode ser, por que não? Desde que tenha vontade de trabalhar junto com o delegado, né? Quem sabe? André. Não, deixa eu só falar uma coisa, viu, Leomar? Tu falou como se fosse a minha vontade ser só 2 candidatos. Não é minha vontade, tá? Estou te falando a vontade do Facebook. A minha vontade é que haja uma disputa que ocorra da melhor maneira possível, que se discutam propostas e, principalmente, acho que essa palavra que tu falou aí, que seja levada em consideração os empresários e o crescimento da cidade na geração de empregos e na economia. Nesse sentido, André, eu queria dizer assim, eu tenho alguma experiência administrativa, né? Eu fiz gestão de departamentos na polícia, 200, 300 servidores, um grande número de viaturas, recursos humanos, logística, né? Eu administrei homens armados, situações assim, de extremo risco, de situações críticas mesmo. Eu resolvi situações críticas, pessoalmente, muitas vezes, e por intermédio das minhas equipes, né? Mas de conhecimento de gestão municipal, claro, tem alguma similitude? Tem, se aplicam os princípios de direito administrativo, né? Legalidade, moralidade, pessoalidade, né? E tantos outros. Mas, a finalidade. Mas tem uma coisa que a gente pode socorrer para administrar a cidade, que é de conhecimentos especializados. Eu fiz, para não arriscar o achismo, como muitos estão fazendo por aí, eu fiz questão, através do nosso partido, de contratar uma consultoria de outro estado para fazer um exame de tudo que nós temos na cidade, buscando informações dos portais oficiais e de dados dos ministérios, que as pessoas vão, essa empresa é uma empresa especializada em consultoria. Então, eu tenho um levantamento estatístico, em gráficos, que vai até fevereiro do ano que vem, esse acompanhamento comigo, de todas as áreas do município. Então, ali eu tenho um diagnóstico de tudo que acontece nas áreas da saúde, da educação, da assistência, da gestão, das finanças. E tenho também alternativas para que isso possa, de alguma forma, ser mais efetivo, ser mais produtivo, ter mais resultado. Agora, nós estamos apresentando esses dados, e são dados permanentemente se alteram, nós estamos a todo momento pedindo mais informações para essa empresa especializada,
e fornecemos os caminhos que nós queremos que eles trilhem e transformem em gráficos as informações que nós precisamos. As nossas equipes, aos poucos, estão se assenhorando dessas informações. Nós temos gente da área médica, gente da área da contabilidade, gente da área da educação, da cultura, da saúde, que está ali olhando esses números. E alguns números que já nos surpreendem. Né? Nós temos um diagnóstico, um raio-x do que realmente vem acontecendo na cidade, ou seja, não chegaríamos às cegas em janeiro. Né? Mais do que isso, já na campanha, na campanha eleitoral, nós vamos trazer esses dados. E alguns dados vão surpreender os leopoldenses. São dados oficiais, né? Obtidos por uma empresa especializada, de consultores, que estão montando todo esse dossiê da cidade de São Leopoldo para que a gente tenha os rumos corretos, cientificamente verificados, e as alternativas, as melhores alternativas para colocar a cidade no rumo do desenvolvimento de novo. Badon. Em relação à composição da chapa, delegado Leomar, falou ali da possibilidade do Brasil, da possibilidade do Marcelo, isso que seria chapa, poderia ser considerado assim de chapa pura, como se diz. Teria alguma possibilidade ainda de aliança com o que falou em médico aí, o Ivo Leuco, do médico Ivo Leuco, que é pré-candidato também a prefeito, ainda teria alguma possibilidade? Existe ainda essa... Existe, porque, veja só, o Ivo é do mesmo campo ideológico que o nosso, né? Uma candidatura posta à direita, né? E essas candidaturas à direita nos interessam. Os parceiros que têm esse posicionamento, para nós, são valiosos. E eu tenho conversado com o Ivo, e não encerrei o diálogo com ele. Eu visitei ele na casa dele, ele esteve algumas vezes aqui na minha, e às vezes a gente fala por telefone também. Né? Então, enquanto não estiver fechado aí o prazo de registro das candidaturas, há sim a possibilidade de nós estarmos juntos. Essa porta não está fechada. O Dr. Ivo Loic é uma pessoa que eu admiro, né, que eu conheço a conduta profissional dele. Eu considero assim uma pessoa que foi injustiçada na última gestão que ele participou, e ele tem um domínio muito grande sobre a área da saúde na cidade de São Leopoldo. É um profissional envolvido com questão política, partidária, que se dispôs a encarar como eu digo, esse pântano político, né? Nós estamos envolvidos. Então, não deixa de ser um grande parceiro, que nós gostaríamos de contar com ele nessa caminhada. É um grande reforço no nosso time. Delegado, a gente está vivendo, evidentemente, que se a gente fizer o recorte lá da eleição de 2018, a gente tem uma votação do presidente Bolsonaro em São Leopoldo. Se fizéssemos hoje, talvez repetissem os números, mudaria um pouco, enfim, mas a gente imagina que esse número seja ainda muito, muito grande, né? O senhor acha que essa possibilidade que a gente viveu esse ano, né, com esse valor de auxílio emergencial, desmistificando um pouco a questão do cuidado com o social, do zelo com o social, isso aproxima a sua chapa da população, isso vai lhe dar uma facilidade de comunicação com os eleitores mais carentes, sempre sabendo que é muito grande as carências do nosso povo, evidentemente, as suas necessidades, seus anseios, né? Como é que vocês vão tratar essa questão durante a campanha? Essa questão foi muito explorada na eleição presidencial, né? Muitos diziam que o presidente Bolsonaro ia terminar com Bolsa Família, com os auxílios e tal. E não foi isso que aconteceu. O que aconteceu, na verdade, foi uma ampliação dessa assistência por parte do governo federal, que só não agiu melhor nessa questão da pandemia, porque teve mitigada a sua competência pelo Supremo Tribunal Federal. Mesmo assim, o governo se encarregou de entregar os recursos possíveis, né, para a população mais carente. Então, eu vejo assim que não há mais essa questão, não há mais essa dicotomia de que os partidos liberais, os partidos de direita não têm o viés social. Essa visão já não existe mais. Esse discurso não pode mais ser utilizado pelos partidos de ideologia marxista, né? E nós sabemos, mais do que isso, de que esses partidos, eles pregam o assistencialismo, mas não tiram a pessoa da linha de pobreza, né? Na verdade, se constrói ali
uma maneira de se manter cativo uma pessoa com base na assistência para se perpetuar eleitoralmente. Enquanto que nós, que defendemos essa linha de centro-direita, nós gostaríamos que a pessoa tivesse a dignidade de ter o seu próprio emprego e conquistar o seu próprio alimento. Claro que se a pessoa não tiver essa oportunidade, se nós não conseguirmos a curto ou médio prazo fazermos isso acontecer, nós certamente estaremos ao lado do povo, assim como está o nosso presidente da República, entregando o que for necessário que as pessoas não tenham, porque as pessoas tenham o básico para sobreviver, que as crianças tenham alimentação, para que os idosos, os vulneráveis tenham acesso à assistência social, né, a alimentos. Agora, por exemplo, o governo federal com auxílio emergencial está entregando valores, né, valores que mostram claramente que sim, o governo federal, que é um governo de direito, está muito preocupado, empenhado, mais do que isso, está executando a assistência social às pessoas mais necessitadas. E todos nós aqui seríamos favoráveis a uma política pública de geração de emprego e renda. Mas o senhor enxerga como uma política de distribuição de renda algo necessário? Se não houver emprego, nós vamos sair de uma pandemia daqui a uns dias, e o emprego se foi. Aqui em São Leopoldo, os dados que eu tenho é que são 4 mil empregos formais, que não é da pandemia. Já vinham caindo o número de empregos formais na cidade. Alguns empresários que fecharam as portas no período da pandemia não vão conseguir reabri-las pelo excesso de rigorismo que houve com relação à manutenção dessas empresas fechadas. As pessoas não vão ter recursos para reabrir as portas. E aquela pessoa que estava em casa recebendo o auxílio, quando chegar lá no emprego de volta, não vai encontrar o patrão para lhe dar a sua carteira e dar o trabalho para manter sua família. Então, nós estaremos diante de uma dificuldade, um desafio muito grande de reconstrução da economia, e os governos vão ter que agir, né? E o governo federal já está agindo dessa forma. Um governo que acredita no empreendedorismo, acredita na geração de empregos através da liberdade econômica, da desburocratização do ente estatal, né? Mas também aposta, né, quando for preciso, quando for necessário, como está fazendo, na assistência social para aqueles que dela necessitam. Só em relação, eu queria só uma pergunta rápida, por causa que eu sempre fui um militante dessa situação, André, e até seguidamente vítima da confraria. Eu sempre vi confraria do ralo, mas ela está bem representada em vários setores da política. E o pessoal envolve, eu acho que assim, o debate político, fazendo aqui para São Leopoldo, ele tem se mostrado assim. Oi, Bado. Caiu a internet. Eu acho que tem alguém querendo te cortar a palavra aí, Bado. Estão te cerceando a palavra, Bado Jacob. Vai, André. Não, o que eu ia comentar. Deixa eu ver se o Bado volta. Só um pouquinho, Bado. Bom, pode ir. Vai, Bado. Termina. Eu não sei se chegaram em relação a essa, assim. Não, eu tô com vocês dois aqui. Será que não é o Eliomar? Pode falar. Pode falar. Eu tô falar, aqui. Tá normal. É a tua internet que tá oscilando. Então normalizou. Delegado Eliomar, assim, em relação ao debate aqui local, como é que você vê essa questão dessas baixarias que envolve família, envolve tudo mais? Eu fico muito à vontade de falar nisso aí, porque seguidamente sou vítima, já fui muitas vezes até, dei uma engrossada e o pessoal se acalmou. Como é que tu vê isso aí, assim, onde o pessoal não poupa nada? O que se faz para não deixar isso aí adiante e como identificar esse tipo de coisa? Veja, Bado, esse tipo de atitude mostra a índole, né, das pessoas que querem ocupar espaço numa área nobre, que é a área política. É por isso que a área da política se tornou tão criticada, porque abriram espaço, né, para indivíduos que não têm condições de arrumar emprego em outro lugar e estão sempre lutando para derrubar alguém que esteja bem colocado dentro desse cenário, né, porque são muito frágeis os vínculos empregatícios dentro da política. Basta um ofício para você perder o seu emprego, né? E algumas pessoas trabalham nesses bastidores, nesses ralos, né? Nesses pântanos políticos, tentando obter vantagens pessoais, né?
Mas são pessoas que, aos poucos, elas vão ficando marcadas pela sua trajetória sinuosa, né? O sujeito que faz uma trajetória sinuosa e faz da sua vida uma montanha-russa, um eletrocardiograma, dificilmente vai obter algum tipo de credibilidade junto a quem faz a política de maneira séria. Há alguns tipos aí, e a internet hoje facilita o acesso a essas pessoas, a comunidade em geral, né, que não poupam sequer a família da gente, né? Eu agora rastreei há poucos dias aqui um indivíduo aí fazendo postagens da foto da minha esposa, né, utilizando foto dela. Então, um desrespeito, primeiro com as mulheres, né, postando a imagem dela com o meu nome, como se ela fosse o candidato a prefeito. Veja, eu fico muito satisfeito dela ter um reconhecimento social, porque as mulheres precisam se projetar politicamente, sim. Quem sabe a Simone não se projete, a minha esposa, politicamente, com a ajuda desse rato de esgoto aí que fez essa postagem, né? E eu acho que esse desrespeito com as mulheres, dando a entender um ar de machismo, né? Dizendo que a Simone seria a candidata a prefeita e não eu, só vem revelar o que esse indivíduo tem por dentro. O pensamento machista, tradicionalista, né? De quem quer subjugar as mulheres e não aceita o protagonismo feminino. E a Simone é uma mulher que faz ação social há 15 anos na cidade de São Leopoldo, minha esposa, e tem brilho próprio. Assim como eu, tenho 32 anos de serviço público, tenho meu próprio brilho. Agora, essas ratazanas de esgoto aí, que não tem brilho, que vive no eletrocardiograma, que vive na montanha-russa, uma hora em cima, uma hora embaixo, esses a gente já identifica facilmente, Bato, porque a cidade é pequena, né? E eu só queria lembrar esses indivíduos que eles devem torcer para que eu me eleja, eles têm que fazer uma campanha exatamente o contrário do que eles estão fazendo. Eles precisam que eu seja prefeito, que eu não volte para a cidade como delegado, porque aí eles vão encontrar comigo na delegacia de polícia, certamente, né? Porque eles são useiros e vezeiros de frequentar os balcões das delegacias de polícia. E não vai ter uma vida muito fácil para eles comigo de delegado na cidade. Estamos chegando ao final do programa de hoje. Evidentemente que a gente poderia ir muito longe ainda nesse debate, mas é a primeira rodada, né, delegado Eliomar, que a gente está fazendo com os candidatos agora numa visão mais reta daquilo que vai acontecer realmente. André Rota, eu sei que tu queria fazer mais um questionamento, se puderes fazer eu já ponto faço final. No ponto final. Isso, faça favor. Eu faço no ponto final. Eu digo assim, Eliomar, o que eu te peço como um empresário que está tentando negociar há muito tempo com a gastronomia é que não esqueça de sempre poder negociar e conversar, porque eu acho que a principal lição que a gente tira dessa pandemia foi, tanto a nível estadual quanto a nível municipal e também a nível federal, a incapacidade do poder público de dialogar principalmente com nós empresários e de construir essa saída que talvez não foi a melhor, mas que pelo menos tivesse sido consensada e que a gente pudesse ter participado junto nessa decisão, nesse planejamento, e não simplesmente que fôssemos todos excluídos em prol de uma Organização Mundial de Saúde, de um lado, ou em prol simplesmente do uso da cloroquina, e aí a gente, como empresariado, ficamos simplesmente refém de uma não discussão e de uma não construção coletiva do que poderia ser uma alternativa melhor a todos nós. Então, que fique isso de um pedido especial para o senhor com seu mandato e para todos os postulantes ao cargo de prefeito de São Leopoldo. Boa noite a todos. Tá, Valdo Jacob, teu ponto final. O ponto final é satisfação de participar, que nem é uma entrevista, é um bate-papo que a gente faz aí com os convidados, e é assim a alegria de ver, primeiro, que não tem papai e mamãe, né, Eliomar? O negócio vai às vezes. Não, e acho que tem que ser por aí, com a civilidade, com o respeito, com o republicanismo necessário, mas as coisas têm que ser pontuais, senão fica muito. As pessoas hoje estão muito acostumadas a largar a peninha no ar e está tudo bem. Acho que talvez até por isso eu também até me desgaste muitas vezes aqui, porque a gente procura ser o mais transparente, mais positivo por isso. E quando a gente pega alguém
com essa tranquilidade, com essa transparência aí, para mim é um momento especial. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo o programa e para nós aqui que estamos participando, é um momento especial. Muito obrigado mais uma vez por me darem a oportunidade de participar de um programa tão diferente e tão qualificado como o de hoje, viu, Rodrigo? Muito bem, delegado Elimar Franco, estamos estourado o nosso tempo, agradecendo demais a sua presença, desde já lhe convidando para estar na entrevista dos candidatos a prefeito, do seu vice também ser entrevistado pela nossa Vale TV, e igualmente para que o senhor esteja presente no nosso debate entre os candidatos a prefeito de São Leopoldo. Podemos aguardar o senhor, delegado? É claro que sim, Rodrigo, vai ser um grande prazer, uma grande alegria. Eu só queria dizer ao André... Seu André, ponto talvez, final, delegado, por favor. essa postura dos governantes mostra a incapacidade deles trabalharem em situações de crise. Nós não preparamos os nossos políticos para isso. Nós preparamos os políticos para serem gestores, né, simples gestores, como se fossem síndicos de prédios, né? Eles vão ali resolver aqueles problemas com um orçamento curto, e quando acontece uma pandemia, tipo essa como aconteceu aqui, ninguém sabe para que lado vai correr, porque as lideranças são frágeis, eles não estão preparados para superar crises graves como essa. Nós vivemos a vida inteira superando crises e coisas muito graves. Então, nós não nos assustaríamos tão facilmente com uma crise como essa que surgiu aqui. Acho que adotaríamos uma postura de diálogo, de compreensão e de solidariedade para com todos, né? E acho que sim, nós teríamos sim ouvido e sempre estaríamos prontos para ouvir os munícipes, e todos eles, né? Porque o governo ele tem que ser feito para todos, não só para aquele que votou naquela pessoa que se elegeu. Tem que ser, depois da eleição, um por todos e todos por um. Boa noite, obrigado. Muito bem, agradecendo essa bancada maravilhosa dessa terça-feira, mas sobretudo o carinho da sua audiência, a gente fica por aqui, voltamos na próxima. Confirmado o professor Nado sexta-feira, André? Sim, senhor. Sexta-feira com o professor Nado, mais um pré-candidato a prefeito de São Leopoldo. Até lá. Baita programa.